Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido aos irmãos para abrir as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 9. O tema, irmãos: Adão, onde estás? Esse é o tema que nós iremos abordar hoje à noite. Adão, onde estás? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. Amém? Esperar que todos deixem aí a Bíblia aberta em Gênesis 3, 9. O tema bem simples. Adão, onde estás? Diz a palavra do Senhor. E chamou o Senhor Deus ao homem. Homem é Adão, né? Adão. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Senhor nosso Deus, nosso Pai, rogamos que o Senhor nos abençoe com a tua santa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós queremos falar desse tema: Adão, onde estás? Foi a voz de Deus que ecoou no jardim do Éden. Foi a voz de Deus que ecoou após um acontecimento trágico que marcou a humanidade. E esse acontecimento, irmãos, foi a queda do homem. E a voz que soou no jardim não foi uma voz acusadora, mas foi uma voz procurando uma confissão. A voz que ecoou no jardim foi uma voz procurando do homem uma confissão. Onde estás? Olha, irmãos, Deus não queria saber onde o homem estava escondido, mas Ele queria que o homem saísse do próprio homem a confissão do seu erro, de que é um miserável pecador. E para, irmãos, falarmos sobre a queda do homem, para falarmos sobre esse acontecimento que mudou toda a humanidade, nós queremos falar alguns versículos como contexto do capítulo 3. A partir do versículo 1, Moisés, ele narra como aconteceu a queda do homem. Moisés escreve neste livro, o começo, ao Gênesis, como tudo aconteceu. E nós glorificamos a Deus por isso. Por quê? Porque nós sabemos como tudo aconteceu. E nenhuma filosofia, nenhum conhecimento humano pode nos enganar. Por quê? Porque sabemos que Deus revelou como tudo aconteceu. E nós queremos, irmãos, nesse contexto, trazer as seguintes verdades sobre a queda do homem. Versículo 1 diz, do capítulo 3: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis,
nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E ele comeu. Irmãos, esta é a narrativa que nos traz o conhecimento como tudo aconteceu, a desobediência e a rebelião humana contra Deus. Tudo aconteceu no jardim do Éden. O homem desobedeceu a Deus em um lugar perfeito. O homem se rebelou contra Deus em um lugar puro, em um lugar perfeito, assim como os anjos também se rebelaram no céu. Os anjos se rebelaram no céu. O homem também se rebelou no paraíso. O homem também se rebelou em um lugar perfeito e se rebelou contra Deus. E o que nós queremos falar nessa noite é o que sucedeu e quais o comportamento do homem após a sua queda. O que sucedeu foi a queda, e a partir daí, irmãos, como o homem se comporta desde o dia que ele caiu até os dias de hoje. Como o homem se comporta? Nós sabemos que não temos uma ideia de quanto tempo Adão viveu em uma perfeita harmonia com Deus. A Bíblia registra que todas as tardes Deus vinha falar com Adão. Ele conversava com Deus. Ele tinha perfeita harmonia com Deus. Ele tinha um contato todos os dias com Deus. E tanto ele como Deus tinha prazer de comunicar-se um com o outro. Adão sentia prazer em ouvir a voz de Deus. Isto na dispensação da inocência. Adão tinha prazer de ouvir a voz de Deus, e Deus também se comunicava com Adão. Todas as tardes, aquela conversa maravilhosa de perfeição. Mas até que um dia, irmãos, o mal fez com que tudo isso mudasse. A presença do pecado fez com que o homem se comportasse da seguinte forma. No versículo 7, até os versículos 21, ou até os versículos 14, vai nos mostrar como é o comportamento humano a partir do pecado. Nós queremos, irmãos, a partir do versículo 7, entender tudo isso à luz das Escrituras. Capítulo 3, versículo 7, diz: abriram-se, depois que ele comeu depois da desobediência, depois que ele comeu daquilo que Deus disse que não era para ele comer, depois que ele se rebelou contra Deus, tudo mudou. Versículo 7 diz que abriram-se então os olhos de ambos. Esse abrir os olhos, não é que os olhos deles estavam fechados. É que a percepção, é que a inocência deles acabou. Viu, irmã Laura? Quando entrou o pecado no mundo, quando entrou o pecado em Adão, ele herdou com o pecado a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E quando abriu seus olhos, quer dizer que a inocência deles foi embora. A consciência agora está presente na vida do homem.
A dispensação da inocência acabara com a entrada do pecado. E agora eles não são mais inocentes. Eles são conscientes daquilo que eles fizeram. Eles são conscientes do pecado. Eles agora têm consciência daquele mal que eles praticaram. No versículo 7 diz que abriram-se os olhos dele. Abriram-se a percepção que agora eles têm de uma consciência. E entra agora, irmãos, a dispensação da consciência. Deixara-se para trás a dispensação da inocência e agora entra a dispensação da consciência. Irmãos, na dispensação da consciência com o pecado, como o homem se comportou e como o pecado trouxe ao homem algumas coisas que nós podemos identificar hoje. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeira coisa, irmãos, foi a percepção da consciência. A percepção da consciência. E que o que a consciência trouxe? A consciência trouxe a própria providência do homem. A própria providência. O que o homem fez então, se eles andavam, eles não precisavam de roupas, porque eles eram inocentes, Adão e Eva, e eles andavam, irmãos, despidos, como criança. Vocês vejam que a criança, eles passam um momento assim. Eles não têm maldade. E eles ficam nus, e eles ficam nus, mas eles não têm nenhuma consciência disso. Né? Eles não têm maldade nenhuma. Mas passa um tempo em que a criança corre, sem nem que ninguém mande, ela corre para fazer o quê? Se vestir, sem precisar ninguém mandar. Ela já sente o quê? Vergonha. Já sente vergonha. E ela não quer que ninguém enxergue ela sem roupa. Mas passou-se um tempo que isso, na mente dela, ela está despida, era normal. Era a inocência. Agora o homem está na consciência e agora eles providenciam o próprio meio para se cobrir. E, irmãos, diz a palavra do Senhor que eles cozeram ou fizeram uma cinta de folhas de figueira, fizeram uma cinta para si, para se cobrir as suas vergonhas, para cobrir a sua nudez. A primeira coisa que o pecado trouxe ao mundo foi que o homem, após o pecado, ele procura os próprios meios para cobrir as suas vergonhas. Ele, com a consciência, ele sabe que ele está perdido. Ele sabe que ele está perdido. E como ele sabe que ele está perdido, ele procura os próprios meios para poder cobrir os seus pecados. Um dos meios que ele procura a religião para cobrir os seus pecados. Ele procura ser uma pessoa boa. Ele procura ser uma pessoa que tem justiça própria. Ele procura com sua própria santidade um meio para cobrir as suas vergonhas. Os seus pecados. Os seus pecados. Durante a história humana, você lendo a Bíblia, você vê isso. Você vê os homens correndo para a idolatria. Vocês verem os homens correndo para tentarem cobrirem as suas vergonhas. Mas será que a nossa própria cobertura tem valor diante de Deus? Será que as nossas próprias providências para cobrir o nosso pecado tem valor diante de Deus? Será que a nossa bondade tem valor diante de Deus?
Será, irmãos, que a religião é válida diante de Deus para cobrir os nossos pecados? Pois o homem procura agora desesperadamente cobrir os seus pecados. Mas ele quer cobrir os seus pecados do seu próprio modo. Do seu próprio modo. E ele mesmo que quer providenciar sem Deus, cobrir os seus pecados. Se justificar diante de Deus. Eu li uma frase que dizia assim, não sei quem é o autor, mas ele dizia assim: se a minha santidade, a minha bondade e a minha santidade agariasse justificação diante de Deus, eu já teria um lugar reservado no inferno. Essa foi a frase que eu li, mais ou menos assim. Se a minha santidade prestasse diante de Deus, a minha própria santidade, a minha própria bondade, a minha própria religiosidade e a minha própria autojustificação prestasse diante de Deus, se a minha própria cobertura providenciada por mim mesmo prestasse diante de Deus, eu já teria um espaço reservado no inferno. Esse é o destino de todo aquele que procura, com suas próprias providências, cobrir os seus pecados sem Deus. Irmãos, então o homem procura cobrir os seus próprios pecados, com suas próprias forças, chegar diante de Deus, com sua própria justiça, chegar diante de Deus, com sua bondade, dizendo assim, precisa ser uma pessoa boa e você é salvo. Você precisa ser uma pessoa boa, fazer bons serviços, você precisa, sim, irmãos, precisamos sim, mas isso não quer dizer que você é salvo por causa disso. Precisamos sim ser uma pessoa justa, isso não quer dizer que sua vida moral, né? Algumas pessoas dizem, eu nunca matei, nunca roubei, né? Não ando falando mal dos outros, então meu lugar no céu é reservado. Não é isso. Foi isso que Adão tentou fazer depois, Adão e Eva tentou fazer depois do pecado. Cobrir por si mesmo, por si só, procurar em suas próprias forças, em sua própria inteligência, se justificar diante de Deus. Primeira coisa que o homem faz depois do pecado é procurar com suas próprias forças cobrir as suas vergonhas. Será que isso tem valor? Nós vamos ver daqui a pouco, meus amados irmãos. No versículo 8, outra coisa que o homem faz depois do pecado. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que é que eles fizeram depois do pecado? Esconderam-se. Antes eles se escondiam, vamos ver. O homem se escondia antes? Adão escondia de Deus? Ou ele tinha prazer de Deus? Agora com o pecado, o que é que Adão faz? Esconde-se de Deus. Ele procura um lugar aonde na sua imaginação Deus não está lá, onde Deus não esteja, mas na verdade Deus está presente em todo lugar, porque Ele é onipresente. Com a onipresença, queremos dizer, irmãos, que Deus ele está totalmente, não em parte, em todo lugar. Por exemplo, aqui, Deus está totalmente aqui. Ele não está aqui só uma parte de Deus. Não está aqui só um pedacinho, para a gente entender na linguagem humana, um pedacinho do olho de Deus, Deus olhando assim para a gente, mas está com o outro olhar lá e com o outro... Não, Ele está totalmente aqui. Ao mesmo tempo que Ele está totalmente em qualquer lugar. E não é só uma parte em um lugar, Ele está totalmente ali. Não há lugar que eu possa ir. Não há lugar que o homem esteja. Não há como se esconder da totalidade de Deus. E é por isso que o homem procura lugares escuros,
pensando que Deus não está vendo, mas que na verdade até as trevas para ele é luz. Ele não vê a escuridão, ele vê tudo às claras. Não existe trevas diante de Deus. Isso, irmãos, depois do pecado, o homem agora procura fugir de Deus. O homem agora procura desesperadamente um esconderijo para se esconder da presença de Deus. Uma coisa que ele sentia prazer, agora ele não sente mais prazer com a presença do pecado. Ele quer se esconder de Deus. Ele quer se esconder de Deus. O versículo diz assim, ó: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que fez eles se esconderem agora? Se eles antes não se escondiam? O que fez, irmã Laura, Adão e Eva se esconder de Deus, se antes eles não se escondiam? O pecado. É o pecado que nos faz com que o homem queira se esconder de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus traz a lume o quê? Os nossos pecados. A presença de Deus mostra quem nós somos. A presença de Deus mostra o nosso pecado. E aí, para fugir, para esconder os nossos pecados, nós queremos nos esconder de quem? Quem revela os nossos pecados. É Deus. Deus revela a sua presença, mostra quanto nós somos pecadores. É por isso que a teologia, ela tem essa função. Quanto mais você estuda sobre Deus, que isso que significa teologia, estudo de Deus, mais você vê quem você é, o miserável homem que você é e que eu sou. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais seus pecados são mostrados. Quanto mais você se aproxima da presença do Senhor, você vê quão miserável pecador você é. Foi isso que Paulo viu. Ele disse: de todos sou o mais pecador. Por quê? Porque Paulo estava na presença de Deus. É isso que nós enxergamos em nós quando estamos na presença de Deus. Somos pecadores. Somos miseráveis. Somos miseráveis pecadores. Somos salvos unicamente, expressamente pela graça de Deus. Então, o homem procura os próprios meios para tapar suas vergonhas, os seus pecados, sem Deus, depois do pecado. Depois do pecado, segundo, o homem procura se esconder de Deus. Terceiro, o que acontece depois do pecado? No versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Que é aonde nós queremos, irmãos, com esta pergunta, que ecoa por toda a eternidade enquanto existia homem na terra. Porque Deus queria arrancar dos lábios e do coração do homem era o quê? Eu sou pecador. Quando Deus disse a Adão: onde está? Deus queria arrancar de Adão a confissão dos pecados. Eu errei, tem misericórdia de mim. É isso que Deus queria arrancar do coração e dos lábios daquele homem. Mas a verdade, irmãos, é que o homem continua mostrando os efeitos do pecado. A verdade é que o pecado expõe-nos quem nós somos. E no versículo 10, tem outra coisa aqui que, depois do pecado, acontece no homem. Versículo 10 diz: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O que é depois do pecado que o homem tem de Deus? Medo.
Ora, irmãos, medo de Deus é coisa do pecado. Sabe por quê? Porque o que é que Adão tinha de Deus? Ele tinha medo ou temor de Deus? Ele tinha temor de Deus. Ele tinha reverência a Deus. É muito diferente do que ter medo. Eu tenho medo de Deus. É por isso que o ímpio tem medo de morrer. O ímpio tem um pavor da morte. O crente não tem medo de morrer. O crente não tem medo, irmãos, das coisas. Ele tem temor a Deus. É diferente de medo. Eu tenho um medo terrível. Não, irmãos. Isso é coisa do pecado. Agora, o que é que Adão tinha antes, na inocência? Ele tinha temor e reverência à pessoa de Deus. Agora, ele tem com o pecado? Medo. Ele tem um pavor de Deus. Ah, meus irmãos, quantas pessoas não vêm a Cristo porque tem medo de Deus? Tem medo de Deus. Já o cristão, ele tem temor a Deus. Ele tem reverência a Deus. Então, com a presença do pecado que veio ao homem, ele veio também o medo. Veio primeiro a providência dele mesmo, se cobrir dos seus pecados, ele se esconde de Deus e ele agora tem medo também de Deus. Tudo isso refletiu em Adão ali naquele momento, que reflete todos os homens em todas as épocas. Em todas as épocas. Ouvi a tua voz no jardim, e tive medo e me escondi. Perguntou, versículo 10, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? A pergunta de Deus ele continua, a mesma. Essas perguntas está no sentido de onde estás? Deus está procurando o que de Adão? Confissão. Quem te fez saber que estavas nu? Confissão. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ele quer o quê? Confissão. Tudo que ele queria eu comi. Eu pequei. Eu sou pecador. Tenha misericórdia de mim. Me salva. Mas o que é que o homem faz? O que é que o homem faz? No versículo 12 diz: Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Sabe o que é que faz, irmã Rosa? Sabe o que é que o homem faz com o pecado? Ele transfere a culpa. Ele gosta de transferir a culpa. Ele é culpado, mas ele gosta de transferir a culpa. Aí Adão diz: a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Ela me deu e eu comi. Transferindo a culpa para quem? Para a mulher. Veja bem, irmãos, que o que é que faz a mulher agora? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Então Deus procurou Adão e disse: quem foi que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu disse que não era para você comer? Ele disse: não, foi a mulher que me deu, que tu me deu, e ela me deu e eu comi. Aí Deus se vira para a mulher, né, para a gente entender o texto, e pergunta à mulher: o que foi que você fez? A mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. Está vendo a culpa sendo transferida? Ninguém assume a culpa. Ninguém assume a culpa. Ninguém diz: sou eu que sou o pecador. Só quer transferir a culpa. E o homem faz isso até os dias de hoje, irmãos. O homem faz isso até os dias de hoje. Sempre coloca a culpa em alguma coisa. Nunca assume os seus pecados. Nunca assume que é pecador.
E o que Deus quer do homem que caiu até o dia de hoje é que ele assuma a culpa, é que ele se esvazie do seu ego, é que ele se desarme da sua própria justiça e confie no único que pode salvar. No versículo 14, Deus agora determina, já que ninguém assume a culpa, já que não há culpado, Deus, ele mostra que ele é onipresente e que ele estava vendo tudo. Ele determina a condenação. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: olha que ninguém falou que é culpado ainda, né? Ninguém assumiu a culpa. Aí Deus agora se vira para a serpente e diz: já que ninguém assumiu a culpa é dele, a culpa é do outro, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Alguns dizem que a serpente, ela tinha pernas, né? Ela não tem a aparência, né, que ela tem hoje, mas ela tinha pernas. Eu não sei se ela tinha perna, não. Eu só sei que ela é o que ela é hoje por causa da maldição que caiu sobre ela. Irmãos, a verdade é que a serpente também foi amaldiçoada, porque Deus viu tudo o que aconteceu. Deus viu tudo o que aconteceu. Aí ele continua decretando condenação. O nosso Deus, visto que ele diz: és maldito entre todos os animais, versículo 15. O versículo 15 é o proto-evangelho. O proto-evangelho é o primeiro evangelho. O primeiro evangelho foi o próprio Deus que evangelizou. O proto-evangelho diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, a palavra de Deus é tão verdadeira que eu não vejo ninguém que mate uma serpente que não esmague a cabeça dela. Porém, irmãos, através da serpente a morte entrou no mundo. Jesus Cristo morreu, mas ele venceu a morte. Ele está vivo. É o descendente que venceu a serpente e que pisou a cabeça da serpente. A mulher, no versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento de tua gravidez. É algo disso. Se ele multiplicou é porque tinha. Também isso não vem ao caso nesse momento de nós discutirmos isso. Em medidores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Agora a sentença para o homem, para Adão. E Adão disse, Adão é o homem, disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Até a terra foi amaldiçoada por causa do nosso pecado, por causa do pecado de Adão. A terra agora produzirá o quê? Cardos, espinhos. Então houve sentença contra a serpente, houve sentença contra para
para a serpente, houve sentença para a mulher e houve sentença para o homem. Houve sentença para o homem. E aí, irmãos, diante disto, nós queremos, meus amados irmãos, nós queremos, até aqui, nós queremos saber, irmãos, se há condição, se há um meio do homem se socorrer a Deus. E quando você olha assim, você pergunta, será que Adão foi salvo? E Eva? Será que eles foram salvos? Irmãos, eu quero, através disso, irmãos, trazer à nossa consciência que Deus, Ele ama o homem, mesmo sendo pecador. Deus, Ele ama o homem pecador. Olha aqui primeiro, o homem providenciou os seus próprios meios para se consertar diante de Deus. Eu posso lhe dizer que todos os meios que nós procuramos para nos consertar diante de Deus são tolos e vazios. Não tem nenhuma serventia diante de Deus. O versículo 22 é que vai trazer tudo isso. Versículo 21. Olha, irmãos. Então, no versículo 7, depois do pecado que fez o homem, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Prestou? Prestou? Não prestou. Por que não prestou? Deus providencia ali mesmo no jardim a cobertura para o homem. Que coisa maravilhosa. Aí há no jardim o primeiro sacrifício. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus para cobrir o homem. O homem estava coberto com o quê? Suas vergonhas com folhas. Olha o que Deus providenciou. Versículo 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e o vestiu. O que isso quer dizer? Que as vestimentas providenciadas pelo homem não servem para Deus. Não é suficiente para a salvação. Os próprios meios que o homem tem para se salvar, querendo se salvar, através da idolatria, através da religiosidade, através dele querer ser bom, através das boas obras, nada disso tem valor. Nada disso tem valor diante de Deus. Só pode cobrir as nossas vergonhas o Cordeiro de Deus. Só pode cobrir os nossos pecados o sangue de Cristo. Somente o sangue derramado, irmãos, pode fazer expiação por nossos pecados. Abra comigo Apocalipse 13, 8. E vamos ler esse texto. Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, versículo 8. Vamos lá? O que diz Apocalipse 13, 8? Apocalipse 13, 8 diz assim, ó: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Qual foi o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Aquele Cordeiro que cobriu, que Deus fez vestimenta de pele para que Deus fez vestimenta de pele para cobrir o homem, representava quem? Quem foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Cristo Jesus. Por isso que João, irmã Rosa, apontou para Jesus e disse: Ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi esse Cordeiro. Mas abre aí também, que sem o sangue desse Cordeiro não há como receber perdão dos pecados.
Hebreus 9, 22. Sem o sangue do Cordeiro, não há como receber remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Remissão é perdão. Folha tem sangue? Não. Só tem sangue o cordeiro é que tem sangue. Animais. Então, irmãos, isso prova de que a providência do homem é inválida para Deus. Somente a providência de Deus é válida para o homem. 1 Pedro, capítulo 1, de 18 a 21. Primeira Pedro, capítulo 1, de 18 a 21, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Aquele cordeiro lá no jardim, sem defeito, irmã Rosa, e sem mácula. Foi por esse cordeiro, pelo sangue desse cordeiro. Aí ele diz assim, mas pelo precioso sangue do cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vocês, por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, ele deu vida, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Queremos concluir, irmãos, essa mensagem. Queremos concluir essa mensagem trazendo as seguintes aplicações nessa conclusão. A pergunta de Deus, ela ecoa até os dias de hoje. O que é que Deus está querendo do homem? Confissão. Confissão de pecados. O que é que Deus está querendo do homem? No versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa pergunta ainda continua, irmã Rosa. Essa pergunta ainda continua. Onde é que você está? O que é que ele quer? Confissão. Ele quer que o homem se esvazie de si mesmo, dos seus próprios meios de salvar. Ele quer que o homem diga assim: a minha bondade não é suficiente, a minha santidade, que eu quero ser santo, não é suficiente, a minha justiça própria não é suficiente, as minhas obras não é suficiente, somente Cristo é suficiente. Ele quer que o homem confesse: sou pecador e preciso do sangue do Cordeiro para me lavar dos meus pecados. É isso que Deus queria e Deus quer de todo homem pecador. Portanto, ele providenciou o meio pelo qual o homem deva ser salvo: o Cordeiro de Deus. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde você está? Onde você está? Deus está fazendo essa pergunta no coração do pecador. Onde você está?
Você já confessou os seus pecados e já reconheceu que você é pecador e que você está perdido sem Ele? Irmãos, só o sangue de Jesus Cristo, só o Cordeiro de Deus é que o homem pode responder a essa pergunta. É que o homem pode responder a Deus: eu estou em Cristo Jesus, o meu único Senhor. Ele me salvou. Onde você está? Eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu confessei diante do Senhor os meus pecados e Ele me perdoou. Ele me justificou. Ele me salvou. Ele pagou o preço por mim. E aí, irmãos, quando o homem faz isso, o que é que quando o homem ele se desfaz do seu orgulho, quando o homem reconhece que é pecador e ele pede socorro a Deus para o perdão dos seus pecados, se humilha diante de Deus, torna-se pobre de espírito, o que é que Deus faz? Ele cobre a sua nudez com o sangue, com a pele do Cordeiro. E a vestimenta que Deus nos dá, uma vestimenta, a folha murcha? A folha murcha? Murcha. As folhas que Adão providenciou murcham. Mas a do Cordeiro não murcha não, irmãos. Ela aquece. O que mais serve uma vestimenta de pele? Ela aquece. Ela protege. Né? Protege do frio, protege do calor, protege dos insetos e tantas outras funções. Isso quer dizer, irmãos, que a vestimenta de Deus, que Deus providenciou para o homem, é a única forma do homem se salvar desse terrível pecado que acabou com a humanidade. Só há um meio do homem se escapar: através da providência de Deus. A providência do homem de nada serve, mas a providência de Deus é tudo para o homem. É a única esperança para o homem. A única esperança que o homem tem é o Cordeiro de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra. Ó Deus, que o Senhor, meu Pai, e te agradecemos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Senhor providenciou salvação para o homem perdido. Mesmo não sendo merecedor, ó Deus, o Senhor providenciou salvação. O teu Filho se entregou por nós, derramou sangue por nós e fez expiação dos nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, por tudo isto. E, ó Deus, que pecadores reconheçam que estão perdidos sem Ti e que só através de Cristo Jesus eles podem ser salvos e entreguem a vida a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.